a minha tela. Então vamos lá, pessoal. Semana passada, antes do incidente, né? A gente estava discutindo. Então eu falei para vocês, né? A gente vai começar a estudar resposta natural do sistema, né? Então o que é a resposta natural do meu sistema, tá? É a resposta do meu sistema sem nenhuma ação de controle, tá? Então se eu pego o meu sistema e ligo ele sem nenhuma ação de controle, né? Como que ele responde? Tá? E aí eu vi que a gente vai aprender a fazer essa análise, tá? Para sistemas de primeira e segunda ordem. Por que que antes da gente começar a estudar Por que que antes da gente começar a estudar controlador, a gente começa a estudar a resposta natural do sistema, né? Muito simples, pessoal. Para a gente saber se tem ou não a necessidade de ser controlado o sistema, né? Então, eu sabendo, né, a resposta natural do meu sistema, eu vejo, ó, o meu sistema age assim. Então, primeiro, eu preciso ou não controlar ele? No caso afirmativo de sim, o que é que eu preciso controlar, né? Então, a gente viu, ó, aí a gente viu que sistemas, que a ordem do sistema, né, ó, a função de transferência, né, ela é um polinômio no denominador, um polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador. E que o grau do meu polinômio do denominador me dá a ordem do sistema. Então, se no meu denominador eu tenho um polinômio de primeiro grau, eu tenho um sistema de primeiro grau. Se no meu denominador eu tenho um polinômio do segundo grau, eu tenho um sistema de segunda ordem, tá? Ou um sistema de segundo grau. Então, é esse daqui, ó. É este polinômio aqui do denominador que me dá a ordem do sistema, tá? Nesse caso aqui, ó, esse sistema aqui, ó, como o grau dele é 2, ele seria um sistema de segunda ordem, né? Como todo polinômio, pessoal, todo polinômio tem os zeros do polinômio, né? Como que a gente acha o zero do polinômio? A gente iguala ele a zero e encontra os valores de S que satisfazem essa equação, né? Então a gente viu, ó, que as raízes do meu polinômio do numerador, a gente dá o nome dessas raízes de zeros, tá? E as raízes do meu polinômio do numerador, a gente dá o nome a elas de polos, né? Então, olha só, pessoal, por exemplo, ó, esse sistema aqui, ó, tem como polos, né? Tem como polos menos meio, menos um terço e menos um quarto, né? Tendo em vista que a forma padrão é S menos PI, né? Então a gente acha, ó, e tem como zeros, ó, menos 1 e menos 3, tá? Então, ó, a resposta natural do sistema é isso que eu falei com vocês. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? O senhor pode explicar de novo, Felipe? O quê? Eu falei muita coisa aqui. O que você quer que eu explique de novo? Mais o finalzinho mesmo. Ó, ordem do sistema. Aqui, o que define a ordem do sistema é o grau do polinômio do denominador. Até aí, tudo bem? Sim. Sim? Ó, que como todo polinômio tem as suas raízes, né? Que as raízes do polinômio do numerador, a gente chama essas raízes de zeros, e que as raízes do polinômio do denominador a gente chama de polo. Até aí tudo bem também? Beleza. Beleza? Olha só, pessoal. Então a gente pega aqui, ó. Então, olha só, os meus polos, né, ó, então, o modelo padrão do meu polo, ó, é S menos PI, né? Então, esse polo aqui, ó, é S menos P1, né? Isso daqui é igual, ó, então, menos P1 é igual a 1,5, ó, isso aqui é igual a S mais 1,5. Então, ó, o menos P1 é igual ao mais 1,5, né? Então, o meu polo 1 vai ser menos 1,5. O meu polo 2 vai ser menos 3 e o meu polo 3 vai ser menos 4. Tá? Então foi isso que a gente viu, pessoal. E que a resposta natural do sistema, isso que eu quero que vocês saibam aqui. Que a resposta, todo mundo entendeu o que é a resposta natural do sistema? Ó, eu vou repetir. Eu não. Então vamos lá, Jorge. Ó, um sistema, né? O que é a resposta natural dele? É o funcionamento dele sem nenhuma ação de controle. Tá? Então é como se eu ligasse o meu sistema
sem nenhum controlador, sem nenhuma ação de controle, qual que é a resposta, como que ele funciona? Tudo bem? Certo. Isso é a resposta natural, né? Aí eu falei para vocês, pessoal, que em teoria de controle, a gente estuda as três principais tipos de entradas, tá? E aí, ó, foi nisso que eu estava explicando quando eu caí, tipos de entradas. Então, ó, a gente tem três tipos de entrada. A primeira que a gente vai estudar aqui, ó, é a minha entrada do tipo impulso, tá? É a minha entrada do tipo impulso. O que é a minha entrada do tipo impulso, tá? Então, o que é a análise da entrada do tipo impulso? Então, olha só, pessoal. A análise do comportamento natural, né, a resposta natural, é a gente dar uma entrada no sistema, né, ou seja, a gente liga o sistema, né, coloca ele para funcionar e analisa, né, ó, função de transferência, né, ó. Lembra, ó, a minha função de transferência? Ó, a minha função de transferência, né, ó, ela é a saída dividida pela entrada, né? Então, olha só, o que a gente faz, ó? A gente coloca um valor de entrada e analisa quanto que vale a minha saída. Tá joia? Então, vamos lá, ó. A primeira entrada que a gente analisa, muito comum, é a entrada do tipo impulso, tá? Então, olha só, eu estou usando de exemplo uma coisa que vocês já conhecem no dia a dia de vocês, né? Que é, por exemplo, ó, eu vou falar aqui para vocês da partida de um motor, vamos colocar a partida direta de um motor, tá? Que é sem nenhuma ação de controle, né? Então, a gente tem aqui, ó, a entrada, né? Bom, qual que é a entrada, né? De um motor? É a tensão V, né? Ao longo do tempo. E a gente vai analisar aqui como saída a minha corrente na armadura, tá? Que é, pessoal, a nossa maior preocupação quando a gente faz de partida de motor, né? Então, ALP, quando eu aprendo lá partida estrela triângulo, quando eu aprendo chave compensadora, chave eletrônica, tudo isso são ações de controle? Sim, tá? Isso é, então a gente já viu uma ação de controle, né? Então a gente tem uma entrada, V, a gente tem uma saída que não está comportando da forma que a gente queria, a gente faz uma ação de controle, tá? Então, olha, eu vou começar aqui, ó, explicando a entrada do tipo impulso. O que é a entrada do tipo impulso, pessoal? Tá? Então, olha só, a entrada do tipo impulso é aquela entrada, ó, que ela vale zero, tá, pessoal? Inicialmente, ó, ela vale zero. Aqui, ó, no instante T0, que é o instante em que a gente vai ligar o motor, tá? Só que olha só, a gente não vai ligar o motor e vai deixar ele funcionando. A gente vai ligar e desligar. Então, olha só, a minha tensão vale zero até o momento T0, né? Aí no momento T0 eu vou ligar o meu motor, ó. A minha tensão vai para um valor aqui V, que eu vou chamar aqui de V de partida, né? Só que o motor, ó, ele é quase que instantaneamente desligado e a tensão vale zero. Tá? Então, ó, e volta para zero. Tá? Então, a minha partida impulso, pessoal, quando a gente olha o gráfico da entrada, ó, ela é praticamente ó, um traço que sobe, né? E em sequência ele já desce já, ó. Tá? Então, pensa só, a gente tem um motor, né? A partida impulso, pessoal, é a gente colocar o motor na tomada e tirar. Tá joia? Ou seja, a gente alimenta o motor com uma tensão durante um instante muito pequeno, quase que instantaneamente, e a gente já corta essa alimentação. Tá? Isso é uma saída impulso, pessoal. É uma saída em que a gente alimenta, né? A minha entrada, ela acontece na forma de um impulso, ó. Ela vale um valor e depois volta para zero em um período de tempo muito pequeno, né? Olha só, no nosso motor, né, ó, enquanto a tensão é zero, né, a corrente nele também vale zero. Aí aqui, ó, no instante T0,
que é o instante em que eu dou o meu impulso, né, ó, a minha corrente sobe, né, chega aqui, ó, no meu valor I de pico, né? Aqui, em vez de VP, eu vou chamar de VN, pessoal, que é a tensão nominal, para não confundir. Ó, a minha tensão, né? Ó, a minha corrente, ela sobe, ela atinge um valor de pico, ela vai oscilar, né? Mas como esse motor não está sendo mais alimentado, ó, ela vai oscilar e depois de um certo tempo ela vai voltar a ser zero, tá? Então, ó, esse daqui, ó, é o comportamento de uma entrada em impulso, tá, pessoal? A minha entrada em impulso, ela é igual para todos os tipos de todo tipo de entrada em impulso é assim, tá? Aqui eu estou só representando como que é o comportamento do motor, tá? Mas cada sistema vai ter um comportamento diferente, tá? É só para vocês entenderem a relação entre entrada e saída, tá? E que é isso que a gente começa a analisar no meu sistema. Pessoal, até aqui, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Ó, se não entender, não tem Funciona problema. como um liga e desliga, né, Olipel? É uma botoeira, né? Um liga e desliga. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Eu ia começar a falar dela aí quando fui interrompido. A nossa segunda entrada, tá? É a entrada do tipo degrau, tá? De todas as entradas que a gente tem, ela é disparada a mais comum, tá? Como assim, LP? Ó, então vamos pôr aqui, ó, a entrada do meu sistema, né? Então, ó, vou continuar falando do motor de... Só para vocês entenderem, né? Ó, do meu motor de... o motor de corrente alternada, partida direta, né? Então, a gente tem aqui, ó, a corrente I ao longo do tempo, né? Porque é um sistema que vocês já conhecem o comportamento. Então, vamos lá, pessoal. O que é a minha entrada degrau, né? A minha entrada degrau é a entrada mais comum que tem, tá? É como normalmente a gente alimenta os motores, né? Na partida direta. Então, olha só. A minha tensão aqui, ó, vale zero, né? Enquanto o motor está desligado. No momento T0, que é o momento que você liga o motor, tá? A minha tensão, ela vai quase que instantaneamente de zero, ó, para o valor da tensão nominal, ó. Né? Que cada motor tem o seu. Vamos pensar que é um motor de 127 volts, né? Então, quando a gente liga o motor, no momento T0, a minha tensão vai de 0 a 127 graus. A 127 volts, tá? Só que olha só, não é uma botoeira, né, o meu motor, que vai ligar e desligar. No momento que você liga o motor, ó, a minha tensão vai para a tensão nominal de 127 volts e se mantém nessa tensão até que alguém desligue, né? Então, olha só, pensa, pessoal, nos sistemas elétricos, a maioria dos sistemas elétricos, né? Então, ó, você vai ligar o seu computador, ele está desligado, tensão zero. Quando você liga nele, ele vai para a tensão de 5 volts e mantém naquela tensão enquanto o celular estiver ligado, né? Pensa, pessoal, motor, né? Motor de forno, né? O forno está desligado. Quando você liga um forno elétrico, ó, ele vai para a tensão de alimentação e se mantém nela até que você desliga o motor. Então, por que chama degrau, pessoal? Porque tem esse aumento de valor instantâneo, tá? Então, quando a gente olha o gráfico da minha entrada, parece um degrau. Tá? Ah, LP, e a saída? Como que fica a saída? Tá? Então, vamos lá, ó. Bom, a saída, né, do motor, né, pessoal? Cada sistema tem uma saída característica, tá? Eu só estou aqui apresentando a saída do motor, que é uma coisa que a gente conhece, né? Para a gente poder só relacionar, tá? Que teoria de controle é sempre relacionar entrada com saída, né? Aí eu relaciono entrada com saída. Primeira coisa, comportamento natural, né? O comportamento natural não é o que eu quero, aí eu assumo ações de controle, né? Então, olha, a saída do meu motor, né? Ó,
Enquanto a tensão é zero, a corrente também é zero. Dado um determinado, no momento T0, quando eu ligo o meu motor, ó, o que acontece com a minha corrente, pessoal? A minha corrente, ela dispara, né? Até atingir um valor de pico. Depois ela oscila. E ela estabiliza aqui, ó, no valor da corrente nominal, né? Mas antes de atingir o valor da corrente nominal, ó, ela tem uma corrente de pico que é mais ou menos de 6 a 10 vezes o valor da corrente nominal, tá? Então, olha só, ela dispara, tem um valor de pico, oscila, mas ela, ó, assenta no valor da minha corrente nominal, tá? Mas, ó, o que eu quero que vocês entendam agora? Um degrau, tá? Pessoal, até aqui, tudo bem? Sim. Sim. E a última entrada, tá? Que a gente estuda aqui no estudo de teoria de controle 1, é a entrada do tipo rampa. LP, o que é a entrada do tipo rampa, né? Então, olha só, pessoal, quando eu faço isso com o meu motor, né? O meu motor tem uma corrente de pico tão grande que para motores de até 5 cavalos, tá? Não, essa corrente de pico não danifica o sistema. Para motores acima de 5 cavalos, ele já modifica, tá? Então a gente não pode dar uma entrada do tipo degrau. Então olha só, o que é a minha entrada do tipo rampa? Tá? Então a gente tem a tensão aqui, ó, a tensão de entrada em função do tempo, e a gente tem aqui, ó, a nossa saída, né? Então olha só, pessoal. A entrada do tipo rampa é a entrada que o inversor de frequência dá no motor, né? Então, como que funciona o inversor de frequência, pessoal? Ó, o meu motor aqui, ó, ele tem, ó, o valor de tensão nominal de funcionamento dele, né? Então, olha só, vamos supor que seja 127 volts, né? Então, olha só, eu vou dar partida no meu motor, mas não vai ser a partida direta, tá? Vai ser a partida através do inversor de frequência. Então, olha só, até o momento T0, enquanto o motor está desligado, o valor de entrada vale T0, né? A partir do momento em que eu ligo o meu motor, diferente da entrada degrau, que ela sobe instantaneamente, tá, pessoal? Essa entrada do tipo rampa, ó, ela sobe linearmente até chegar no meu valor nominal e depois se mantém lá, tá? Então, olha só, em vez dela subir instantaneamente, ela vai, ó, o meu inversor de frequência, ó, ele vai aumentando a tensão. Então, ele começa alimentando com 0, depois com 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 127 graus, tá? Então, por que a gente chama essa entrada de rampa? Porque quando a gente olha ela no gráfico, tá? Ela parece uma rampinha assim, ó. Pessoal, quando eu dou essa entrada do tipo rampa, qual que é o comportamento da minha corrente? Tá, ó. Então, ó, até o momento T0, que é o momento quando o motor é ligado, tá, pessoal? A minha corrente sobe, tá, ó. Ela dá um pico muito pequeno e depois estabiliza, tá? Então, esse aumento, tá? A gente percebe, pessoal, que esse aumento bruto da tensão no motor é o que causa todo aquele estresse, ó. Porque olha só, quando a gente dá uma entrada do tipo rampa, tá? A minha corrente de pico, ela é da ordem de 50% maior, só 0,5% maior, tá? Não passa disso, na verdade é mais 0,43. Se a corrente é de 1 ampere, ela vai chegar no máximo a 1,43. Então, pessoal, tá? Essa aqui é uma outra estratégia de entrada. Deu para entender as estratégias de entrada? Deu sim. Deu sim? Então, olha só, pessoal, vamos considerar, tá, ó,
essa daqui, ó, é a minha função de entrada, tá? Que tem como entrada, ó, R de S, a gente está aqui no diagrama de blocos, ó, R de S é a minha entrada, C de S é a minha saída. Eu estou dando aqui, pessoal, um degrau de unidade 1, né? Se esse daqui for um sistema elétrico de tensão, né? O que é o degrau unitário? Vai de 0 para 1 volt, né? Então, ó, o degrau, pessoal, a gente representa, ó, como 1 sobre S, né? Ó. Boa, deixa eu... Ó, a minha rampa, tá? O meu impulso, tá? Qual que é o símbolo dela? É uma constante K, tá? Que é o valor do impulso, tá? Então, se eu vou dar o meu impulso de 10 volts, né? A minha entrada de impulso, ó, no domínio de Laplace, é um valor constante, K. O meu degrau é o valor do degrau dividido por S. Tá? Então, olha só, quando eu coloco uma entrada 1 sobre S, tá? Significa, ó, que eu vou aumentar em uma unidade. Então, se fosse tensão, né? Ia de 0 para 1. Se eu tenho uma entrada 10 sobre S, é um degrau, tá? De intensidade 10. Quer dizer que a minha tensão vai aumentar de 0 para 10. Se a minha entrada lá, ela é 1000 sobre S, ela é um degrau de intensidade 1000, tá? Quer dizer que o meu sistema vai de 0 para 1000, tá? Ou de 1000 para 2000. Pode ser que o sistema já valesse 1000 e eu vou aumentar para 2000, tá? Então, o degrau a gente representa no domínio de Laplace como K sobre S, e a minha rampa, pessoal, é K sobre S quadrado, tá? Onde K também é a intensidade. Entenderam isso? O LP qualquer representa. Ah, é só K do impulso. Do impulso a K. Essa eu tinha perdido. Tá? Ó, o impulso é K, degrau é K sobre S, rampa é K sobre S quadrado. Então, ó, vamos analisar esse sistema aqui, tá? Ó, então considere um sistema modelado. Ó. Então, essa daqui é a função de transferência, né? A minha entrada é um degrau unitário, tá? Então, é um degrau de unidade 1. Olha só, o polo desse meu sistema, pessoal, vale menos 5, tá? E o zero vale menos 2. O meu plano de Laplace, ó, esse plano aqui, ele é, pessoal, tá? Todo polo, tá? Ó, todo polo e todo zero, ele tem uma parte real que a gente chama de ômega e uma parte imaginária que a gente chama de j ômega, tá? Então, ó, os meus polos e os meus zeros, tá? Todos são números complexos, tá, pessoal? Que a gente pode aqui, ó, dispor ele no semiplano complexo, tá? Onde o eixo x é o eixo dos reais, o eixo y é o eixo dos imaginários, tá? Nesse caso aqui, ó, os meus polos valem menos 5 e o meu zero vale menos 2, tá? Todos reais puros, então eles ficam aqui em cima da reta. LP, para que serve isso daqui? Vocês ainda vão ver, tá, pessoal? Mas vamos lá, olha só. LP, o que significa a letra Z mesmo ali? Eu esqueci. É o zero. Zero é o polo do polinômio do numerador. Não, mas é Z de zero, né? Z de zero, isso. Tá? Então, olha só, pessoal, como que a gente faz essa análise desse sistema aqui, né? Ó, a gente multiplica ele, ó. Se a gente fosse fazer uma análise, como eu faço, análise na unha, tá? Análise assim, ó. Análise cabra-macho. Cabra-macho não, que essa expressão é escrota, né? Uma análise assim, ó, raiz, não análise Nutella, tá? A gente viria aqui, ó, faria, né, ó, 1 sobre S, que multiplica S mais 2, S mais 5, né? Então, ficaria aqui, ó, S mais 2, que divide S quadrado mais 5S, né? Aí a gente faria disso daqui, ó, né? Desse sistema aqui, a gente teria... Agora, depois que a gente aplica a entrada, né? A gente tem que fazer a inversa de Laplace, né? Então, olha, eu aplicaria aqui
a inversa de Laplace, ó, chegaria nesses dois polos, né? Ó, chegaria nesse sistema, eu aplicaria o método das frações parciais, né? Acharia dessa forma aqui, ó, 2/5 sobre S mais 3/5 sobre S mais 5, né? E depois eu faria a inversa e acharia a resposta no domínio do tempo, tá? E só assim, e com a resposta no domínio do tempo, a gente conseguiria traçar o gráfico de resposta da minha saída, tá? Então, olha só, LP, então toda vez que eu quiser saber a resposta de uma entrada, né? Então eu vou ter que pegar, multiplicar ela pela função de transferência e fazer a inversa de Laplace, tá? Teoricamente, isso, ó, esse método, tá, ó. Então, ó, a minha entrada é 1 sobre S e a minha função de transferência é S mais 2. Como que eu vou saber o comportamento da minha saída, tá? A gente faz, ó, a minha saída CS, ó, ela vai ser R de S vezes G de S, né? Então, a minha saída C de S vai ser 1 sobre S que multiplica S mais 2 sobre S mais 5, né? Então, a minha C de S aqui, ó, vai ser S mais 2, S quadrado, S mais 2 que divide S que multiplica S mais 5, né? Aí, ó, pessoal, quando eu colocar isso daqui em frações parciais, ó, vai ficar 2/5 sobre S mais 3/5 sobre S mais 5, tá? Quando eu aplico a inversa de Laplace, a minha resposta no tempo, ela vai ser 2/5 mais 3/5 exponencial de menos 5t, tá? Essa forma de fazer a análise da resposta, tá? Aí eu LP, eu pego... não entendi aí, não. Vamos lá, ó. Por que que virou 2/5 sobre S? É que eu pulei uma etapa aqui, tá? Ó. Daqui para cá, ó, dessa etapa para etapa aqui, eu estou emitindo a etapa de frações parciais, tá? Eu já estou dando a resposta. Porque a gente já viu frações parciais, né? Como que eu faço? Como que eu faria frações parciais aqui, ó? A sobre, ó, R1 sobre S mais R2 sobre S mais 5. Aí eu acharia R1 e acharia R2, lembrou? Sim, mas não Eu entendi. tô... 2/5 ali. Oi? Só não entendi o 2/5 É o, agora. é o valor do R1, ó. Quando a gente fizer as frações parciais, o meu R1 vai ser 2/5. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, olha só, pessoal. Esse tipo de análise serve para sistema de qualquer ordem, tá? Então, se eu quero analisar um sistema de ordem 10, esse tipo de análise serve para um sistema de ordem 10? Serve. Que a gente pega a minha entrada, multiplica pela minha função de transferência e faz a inversa de Laplace, tá? Essa análise vale para um sistema de qualquer ordem, tá? Para os sistemas de primeira ordem, pessoal, tem um método mais fácil, tá? Que é, ó, a gente vai representar esse sistema, tá? Através, ó, da forma geral de um sistema de primeira ordem, tá? Então, olha só, um sistema de primeira ordem, ele tem essa forma geral aqui, ó. Então, ó, o sistema de primeira ordem GDS, ele tem essa forma geral aqui, ó. 1 sobre tal S, tá? Mas olha só, como eu não quero que nenhum número acompanhe S, tá? Eu divido todo mundo sobre tal, então fica, ó, A sobre S mais A. Então, olha só, pessoal, o meu sistema de primeira ordem, G de S, ele tem como forma padrão A, que multiplica S sobre A sobre S mais A, onde A vale 1 sobre tal, tá? Falei grego agora para vocês, né?
tenho certeza que ninguém entendeu nada, tá? Mas olha, eu vou explicar agora. Então vamos lá, que essa parte é complicada, tá? Eu vou explicar devagarzinho, e se não entender, por favor, me fala, LP, não estou entendendo, a gente volta quantas vezes precisar, tá? Então, olha só, pessoal. Todo o sistema de primeira ordem pode ser escrito assim, tá? A que divide S mais A, tá? Onde A vale 1 sobre tal. Tal é a minha constante de tempo de um sistema de primeira ordem, tá? Então, olha só, já já eu vou mostrar para vocês o que é um sistema de primeira ordem, tá? Então, olha só, pessoal. Ó, deixa eu ir para o meu exemplo aqui, ó. Deixa eu vir aqui para o meu exemplo, depois a gente volta. Ó. Não, não é isso que eu quero. Ah, tá. Vamos lá. Então, olha só. Todo sistema pode ser escrito dessa forma, tá? Então, olha só, pessoal. Tal é minha constante de tempo, tá? E o que significa essa constante de tempo, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa saber é saber identificar em um sistema de primeira ordem quanto que vale a minha constante de tempo, tá? Então, olha só, se eu dou para vocês, por exemplo, ó, G de S, tá? É igual a 3 sobre S mais 3, tá? Então, ó, esse daqui é o meu sistema de primeira ordem, tá? Ó. Então, vamos lá. Olha só, a gente vai comparar esse sistema aqui, ó, com a minha forma geral, né? Então, a gente vem aqui, ó, 3 sobre S mais 3 é igual a... LP, Oi? esse valor de 3 aí é em relação a alguma coisa? Eu falo Não, na parte do... é uma função de transferência, tá? Não, sim, a primeira ordem de cima eu entendi, mas eu falo de baixo, tipo S mais 3. Tem alguma relação por ter É, um mais 3? Ou menos 2, não sei. ó, vamos lá. Acho que eu vou fazer agora, vai te Então, entender. beleza, beleza. Ó, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, tá? Quando a gente tem que escrever um sistema de forma a ficar igual ao outro. Nesse caso aqui, quanto que vale A? Hein? Quando a gente compara esses dois sistemas. Hein, pessoal? 3. 3, né? Ó. Então, ó, A é sempre o termo que está somando S, ó. A vale 3. O meu A é 1 sobre tal, né? 1 sobre tal é igual a 3. Então, o meu tal vai ser 1/3. Tá? Se eu vier aqui para vocês, pessoal, e der, por exemplo, ó, esse sistema aqui, ó. Então, eu não estou dando mais esse sistema aqui, ó. Estou dando esse daqui agora, ó. Tá? Ó, a gente tem que comparar esse sistema aqui, ó. Eu sempre vou comparar o sistema de primeira ordem com o meu sistema padrão, tá? Então, ó, esse aqui é o meu sistema de primeira ordem, e, ó, essa é a minha função de transferência, esse é meu sistema padrão, né? A LP, aqui em cima, ó, A é igual, né? Aqui não é. A gente tem que fazer um jeito de fazer, tá, pessoal? Então, olha só. O meu 18, né? Todo mundo concorda que 18 é 6 vezes 3? Também. É, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. A sobre S mais A é igual a 6, é igual a 3
3 que multiplica 6 sobre S mais 6, tá? Então, ó, esse sistema aqui e esse, a única diferença é que ele tem uma constante multiplicando. E esse daqui não tem. Tá? Agora eu deixei meus sistemas iguais, ó. 3. Agora sim, quanto que vale o meu A agora? 6. 6, né? Então, ó, o meu A vale 6, né? O meu tal é 1, o meu A vale 1 sobre tal é igual a 6, né? Então, o meu tal aqui vale 1 sexto de segundo, tá? Sempre de segundo. Pessoal, antes de entender o que é tal, vocês entenderam como que eu encontro ele? Tá? É importante a gente olhar para um sistema de primeira ordem e saber encontrar a constante de tempo dele. Como que eu sei encontrar a constante de tempo dele? Sempre comparando com a forma padrão do sistema. Toda vez a gente vai ter que fazer isso, LP. Toda vez que a gente... Ó, toda vez que eu pedir a resposta natural do sistema, tá? Então, toda vez que eu falar assim, ó, qual é a resposta natural do sistema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar tal. Até aqui, tudo bem? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim? Tranquilo? A LP, o que é esse tal desse tal, tá? O tal, ele é a minha constante de tempo do meu sistema, tá? Ó, 1 sobre tal S, ele é a minha constante de tempo, tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente quer saber, né? É a resposta do meu... Ó, a gente quer saber a resposta da minha saída, né? A uma determinada entrada. O meu tal, ele vai ajudar a eu traçar o gráfico da saída, tá? É isso que a gente quer. A análise da saída, né? A gente quer saber o comportamento da saída ao longo do tempo. E o meu tal é o que ajuda a fazer essa análise, tá? Como assim, LP? Então, vamos lá. Olha só. Quando, tá? A gente vai fazer a análise do sistema para uma entrada degrau, tá bom? Então, vou fazer a análise para uma entrada degrau, tá? Pessoal, tal, aqui ó, tal, tá? É o tempo que o meu sistema demora para atingir 63, ó, todo sistema de primeira ordem. Então, vamos lá. Todo sistema de primeira ordem para uma entrada degrau tem esse mesmo comportamento, tá? Ó, a minha saída, ela vale 0, né? No momento que eu começo a analisar o sistema, ó, que eu dou a entrada, ela vai crescendo até atingir o valor final dela, tá? Então, todo sistema de primeira ordem tem esse comportamento aqui, tá? Olha só, pessoal. O que é o tal, tá? O tal, ó, ele demora tal para atingir 63% do valor final. Ele demora 2 towns para atingir 90% do valor final e ele demora 4 towns para atingir 99% e 5 towns para atingir 100%. Tá? Então é a constante de tempo, ó. Então olha só, pessoal, esse meu sistema aqui, ó, né? De 1,6. 1,06 segundos, né? O que isso quer dizer, ó? Se eu for... Ó, então, para esse sistema aqui, ó, vamos lá. Ó, eu dei esse sistema aqui para vocês, ó, tá? 18 sobre S mais 6. Então, eu dei esse sistema e eu quero saber qual que é a resposta natural desse sistema, tá? Para uma entrada degrau. Então, olha só, pessoal. A gente vai fazer isso, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a nossa saída, né, ó, C de T ao longo do tempo, tá? Todo sistema de primeira ordem,
tem o mesmo comportamento, tá? Ele vai ter aqui, já já eu vou ensinar vocês a calcular, tá? O meu valor de saída, ó. Eu vou chamar C de saída, ó. C de saída, tá? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. A gente descobriu que para esse sistema aqui, ó, o tal vale 1 sobre 6, né? Que se a gente pegar... Vamos abrir a calculadora aqui. Se a gente fizer 1 dividido por 6, dá aproximadamente 0,17 segundos. Tá? Então, olha só, pessoal. Nesse sistema aqui, ó, né, ele vai estabilizar no valor da minha saída, tá? A gente vai demorar, aqui, ó, 0,17 segundos para ele chegar aqui, ó. Opa. Vai demorar 0,17 segundos para ele atingir aqui, ó, 63% de CS, tá? Que é, ó, ele demora um tal para atingir 63% do valor final. Por isso que chama constante de tempo. Ele demora 2 tal, né? Então, se eu fizer 0,17 vezes 2, que dá 0,28, depois de 0,28 segundos, ele vai ter atingido, ó, 90% de CS, tá? E ele vai demorar 5 towns, então quando a gente faz 0,17 vezes 5, tá? E ele vai demorar 5 towns, que dá 0,85, ó. 0,85 segundos, tá? Ele vai demorar 0,85 segundos para atingir o valor final dele, tá? Então, olha só, pessoal. Sem precisar multiplicar, multiplicar a minha entrada pela minha função de transferência, fazer a inversa de Laplace, eu consigo caracterizar a saída desse sistema aqui, ó. Então, esse sistema aqui, ó, ele tem esse esboço de curva, tá? Então, o que esse esboço fala para mim, ó? Esse sistema, ele demora 0,17 segundos para chegar a 63% do valor final. Com 0,28 segundos, ele vai estar a 90% do valor final. E quando for 0,85 segundos, ele já vai ter atingido o valor final da saída dele, né? Então, ó, considerando que, por exemplo, né, que a minha entrada seja tensão e a minha saída seja corrente, né? Ó, ou então aqui, ó, que a entrada é a tensão de alimentação e a saída é a tensão no capacitor, ó. Para esse sistema aqui, ó, ele demora 0,85 segundos para chegar no meu valor final. Deu para entender como que eu faço esse esboço, pessoal? Deu mais ou menos, LP. Eu não entendi a parte ali que, por exemplo, o 0,17 é o 63%. Ó, então vamos lá. Ó. E assim por diante. A partir daí, na verdade. Então vamos lá. Olha aqui. Como que eu faço o esboço do meu sistema? Como que eu faço o esboço desculpa. Como que eu faço o esboço do meu sistema aqui, ó, de primeira ordem, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso achar do sistema é o tal, tá bom? Como acho o tal? Todo mundo entendeu?
Sim ou não? É aquela primeira parte que o senhor falou, que você tem que dar uma Isso, modificada para poder ficar isso. Ó, como resposta natural, né? isso, né? Então, olha só, eu vou fazer o sistema, ó. Então, vamos lá, ó. Acho melhor, ó. Então, vamos lá. Então, ó, a partir daqui, ó. Deixa eu manter. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou esboçar direito, ó. Aquele sistema que a gente fez, né, ó. Então, olha só, para a gente traçar a resposta do meu sistema, tá? A gente precisa de duas coisas, ó. Determinar o K e o A, tá? Ó. Então, a gente precisa determinar a constante que está multiplicando a minha função de transferência e A, que é 1 sobre tal, tá? Então, vamos lá, ó. Então, por exemplo, ó, nesse sistema aqui, ó. Então, um típico exercício, tá? Ó, ele dá a minha entrada, ó. Então, ele fala assim, ó. Dada a função de transferência g de s é igual a 18 sobre s mais a, tá? E aí, ó, eu peço para saber, e a gente só precisa saber, tá, pessoal? Traçar a mão, a gente só precisa saber a resposta ao degrau unitário. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Sempre, ó, para a gente traçar a resposta ao degrau unitário, a gente precisa achar duas coisas: K e A, tá? Então, olha só, qual que é a minha forma padrão, tá, pessoal? A minha forma padrão pode ser assim, ó, K que multiplica A sobre S mais A. Isso daqui, ó, tem que ser igual à minha função de transferência. 18 que divide S mais 6. Tá? Então, olha só. K vezes A é igual a 18 sobre S mais 6. Até aqui, tudo bem? Ó, Sim. ó, vamos pensar, ó, que esse daqui, ó, vamos lá, tá? Por exemplo, ó, esse sistema aqui, ó, um sistema de primeira ordem, ó, esse daqui, ó, é um filtro, ó, vou desenhar ele aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, uma tensão V de T, né? Aí, esse daqui é um filtro, tá, pessoal? Um filtro de linha, ó. R, aqui tem a capacitância C, né, ó, e a minha saída aqui, ó, seja o meu V0 de T, tá? Ó, então a minha entrada vai ser a tensão de alimentação do circuito e a minha saída é a tensão dissipada no capacitor. Tudo bem? Ó, a função de transferência desse sistema é essa daqui. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? O LP, só que ali em Oi. cima é S mais 6, então, né? Lá na primeira linha, lá em cima. Lá. Ou é A mesmo lá em Ah, não, cima? é 6, desculpa. Isso. O LP, só uma dúvida. Uhum. No exercício, sei lá, vai ser dado o G de S, né? Sim. Ah, tá. E vai ser dado, por exemplo, igual você passou, é 18 mais, dividido por S mais 6. Isso. Ah, Tá? tá. É Olha porque só. eu fiquei na dúvida como que a gente ia, o que que ia indicar para a gente achar o K. Então, eu, Um dos tipos de exercício, né? Então, ó, vamos lá, aqui, ó, o degrau
unitário. Tá? O que significa esse degrau unitário aqui, ó? Significa, pessoal, que a minha tensão era 0, tá? A minha tensão era 0 volts, né? Quando eu ligo o sistema, ela vai para 1 volt na forma de um degrau. Eu quero saber como que vai ser o comportamento da minha saída V0. Tá? É isso que eu quero saber. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Eu preciso achar, pessoal, tá? Ó, eu preciso achar sempre o valor de K e de A, tá? Sempre, é o que a gente precisa achar. Então, olha só, pessoal, a gente tem que pegar esse número aqui, tá? Ó, e escrever ele da forma que seja um número que multiplique 6, né? Para esse caso aqui, fica fácil, né, pessoal? A gente pode fazer aqui, ó, que K vezes A sobre S mais A, né? 18 não é a mesma coisa que 3 vezes 6 sobre S mais 6? A gente não pode escrever assim? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim? Então, olha só. Essa daqui, ó. Então, comparando essas duas, quanto que vale o meu K? Vale 3. Vale 3. E quanto que vale o meu A? 6. 6, né? Ó, o meu A sendo 6, 1 sobre tal é igual a 6, né? O meu tal também, ó, vai ser 1/6 de segundo. Então, olha só, para a gente traçar a resposta desse sistema aqui, isso daqui é um macete, tá, pessoal? Para a gente não precisar, tá? Ficar fazendo multiplicação inversa de Laplace, tá? Então, a gente pode estimar a resposta natural desse meu sistema, tá? Dessa seguinte forma, ó. Conhecendo K e A. Então, olha só. A minha saída aqui, ó, nesse sistema aqui, ó. A minha saída, ela vai ser, ó, V0 de T sobre T, né? Então, como que vai ser a minha saída, ó, quando eu aumento em 1 volt a minha entrada? Então, olha só, pessoal, esse meu sistema, ele vai se estabilizar em K sobre A, tá? Olha só, quanto que vale K sobre A? K sobre A não é 3 sobre 2? Não vale 0,5? Não vale isso, pessoal? Ó, 3 sobre 6 não vale Sim. 0,5? O que quer dizer, pessoal? Quer dizer que se eu aumentar a minha tensão em uma unidade, tá? A minha queda de tensão no capacitor vai passar a valer 0,5 volts. Tá? Então, ó, se eu aumentar em 1 volt a minha entrada, a minha saída C aqui, que é a tensão em C, vai passar a valer 0,5 volts. Tá? Então, ó, a gente vai... Então, K sobre A é aonde o meu sistema vai se estabilizar. Até aqui, todo mundo comigo? Sim. Sim? Então, olha só, pessoal. E a gente sabe, ó, tá, ó, o sistema ele vai partir de 0, porque antes ele estava desligado, ó. A gente sabe que vai demorar... Aqui, ó. Vai demorar, ó. Quanto que vale o tal? 1 sobre 6. 1 sobre 6, né? Então, vai demorar, ó, 1/6 de segundo, tá? O tempo aqui está em segundos, ó. Vai demorar um tempo de 1/6 de segundo, né? Porque, ó, a minha entrada, ela é um degrau, ela é instantânea, mas a minha saída não, né? A minha saída tem um tempo de acomodação. Vai demorar 1/6 de segundo para que a minha saída atinja 63% do meu valor final, né?
Então, a gente vai demorar 1,6 segundos, né? Ó, 1,6 segundos para que ela atinja... Então, 60% de meio é 0, que multiplica 0,63, né? 0,32. Então, olha só. Em um sexto de segundo, né? Ó, o meu sistema vai estar valendo 0,32 volts, tá? Em 2 towns, ele vai estar valendo aproximadamente 90%, tá? Ó. Então, em 2 sextos de segundo, ele vai estar valendo, ó, 90%. É só a gente vir aqui, ó, e descobrir quanto que é 90% de meio, ó. Então, a gente faz 0,5 vezes 0,9. 0,45, né, ó. Então, ó, esse meu sistema aqui, ó, carambolas. Esse meu sistema aqui, ó, em 1 sexto de segundo, tá? A minha tensão de saída. Em 1 sexto de segundo, ela vai estar valendo 0,32, tá? Em 2 sextos de segundos, ela vai estar valendo 0,45. Calma aí. Ficou zoado isso aqui. É claro que vocês vão fazer com régua, bonitinho, usando escala, né? Então, ó. Em 2 sextos de segundos, em 3 sextos, ó, vai valer 95. Em 4 sextos, vai valer 98. Em 5 towns, vai valer 100%, tá? Então, ó, quando for aqui, ó, 5 sextos, ele vai finalmente ter atingido o valor final da tensão, que é meio volt, tá? Então, olha só, pessoal. Aí eu posso desenhar o gráfico aqui, ó. Né, ó. Lembrando que ele é uma curva, ó, então ele vai crescer aqui. Eu posso pegar esses 3 pontos, tá, pessoal? 1 tal, 2 tal e 5 tal para fazer o meu gráfico. São os pontos mais fáceis, tá? Então, olha só, pessoal. Quando nesse circuito RC aqui, né? Quando eu aumentar a minha tensão em 1 volt, a queda de tensão no capacitor vai ser de meio volt, tá? Mas essa queda de meio volt, ela vai ser instantânea, porque, ó, a minha entrada, ela é um aumento instantâneo, né? A minha queda aqui no capacitor vai ser instantânea? Não, tá? Ó, em 1 sexto de segundo, ela vai partir de 0, tá? Ela vai demorar 1 sexto de segundo para valer 0,32. Ela vai demorar 2 sextos de segundo para valer 0,45. E só em 5 sextos de segundo, né? Quase 0,85 segundos, que ela vai passar a valer meio volt e assim ela vai ficar enquanto esse sistema estiver ligado. Ô, LP. Oi. O primeiro 0,32 é em relação àqueles 63% Isso. lá, né? 0,32 é 63% de meio. Tem a necessidade de colocar o 90% também? Cara, ou para a curva ficar mais bonitinha, a gente pega 61 town, ó. Para a curva ficar bonitinha, a gente pega, ó, town 63%, 2 town 90%, tá? E 5 town 100%. Tá? Aí pega esses 3 pontos que a curva fica bem mais bonitinha. Fechou. Fechou? Então, olha só, pessoal. Então, como que a gente esboça, tá? O comportamento de um sistema de primeira ordem, tá? Então, ó, para a gente desenhar a saída de um sistema de primeira ordem, há uma resposta degrau, tá? Há uma resposta degrau. A gente faz dessa forma. A gente precisa achar K e A, tá? Achando K, A e tal, a gente consegue esboçar.
Pessoal, deu para entender? O exercício é melhorar nosso compreendimento. Acabei de fazer um exercício aqui, ué. Não, né? Eu te mandei fazer um. Então vamos lá, ó. Vocês vão fazer um valendo nota, pode ficar cegado. Olha só, pessoal. Existem dois tipos de exercício, tá? De sistema de primeira ordem. O primeiro exercício, a gente dá a função de transferência, tá? O primeiro exercício, a gente dá a função de transferência e pede para achar a resposta do sistema, tá? Mas é possível também a gente dar a resposta do sistema e pedir para você achar a função de transferência. LP, como que eu vou achar a função de transferência quando ele der para mim a resposta do sistema, tá? Então, para começar, ó, a gente sabe... Oi, Jorge. Não, eu saí e voltei. Entendi. Ó, então, o primeiro tipo de exercício, quando a gente está trabalhando com sistema de primeira ordem, a gente tem a função de transferência, né? E quer achar a resposta da saída. O outro tipo de exercício é a gente dar a resposta de saída e pedir para a gente encontrar a função de transferência, né? Como que a gente vai fazer isso, tá? Então, ó, por exemplo, ó, em um sistema foi aplicada uma entrada do tipo degrau, tá? E o gráfico abaixo foi obtido como resposta da entrada. Determine o modelo matemático do sistema usando função de transferência, né? Então vamos lá, ó. Em qual o meu sistema ele estabiliza em aonde? Em 18 volts. Em 18 volts, né? Mas 18 volts é o quê? É a saída? Ó, 18 volts, né, ó. O meu sistema, ele estabiliza em 18 volts, que é K sobre A, não é? Isso. Então, olha só. Então, a gente vai ter que o meu 18, ó, é igual a K sobre A. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, que 18A é igual a K. Tá? Para a gente achar a função de transferência, a gente também só precisa do K e do A, né? Vamos lá. A gente sabe também, ó, que o tal, né, ó, é o tempo que ele demora para atingir 63%, né, ó. Nesse caso aqui, ó, o meu tal está valendo 0,25. Então, ó, 1 sobre tal está valendo 0,25, né? Nesse caso aqui, ó, o meu tal é 1 sobre 0,25. O meu tal aqui está valendo 4. Não, desculpa. Calma aí. Rebobinando. Ó, tal é o valor que ele demora para atingir 63% do valor final, né? Que nesse gráfico aqui, ó, ele tá dando no meu gráfico. Tá valendo quanto? 0,25. Então, ó, o meu tal vale 0,25. Pessoal, o meu 1A, ele é 1 sobre tal, não é? É. Então, o meu A, ó, vai ser 1 que divide 0,25. Quando a gente faz, ó, 1 que divide 0,25, ele vai dar que o meu A vale 4. Né? Se o meu A vale 4, 18A é igual a K, né? 18 vezes 4 é igual a K. O meu K aqui, ó, vale 18 vezes 4. O meu K vale 72, né? Ó, a minha função de transferência padrão para um sistema de primeira ordem é K, que multiplica A sobre S mais A. Quanto que vale K? Que a gente achou aqui? 72. 72.
Quanto que vale A? 4. 4 sobre S mais 4. 72 vezes 4 dá 200. Então, a função de transferência desse sistema aqui, ó, é 288 sobre S mais 4. Deu para entender, pessoal? É uma leitura inversa, né? É o inverso da transferência que você fez na outra, né? Isso mesmo. Beleza. É o inverso. Ó. Então, olha aqui, pessoal. Ah, ó. LP, e se a minha resposta, tá? A gente viu aqui, ó, a resposta ao degrau, né? Que é o que a gente vai aprender mesmo a esboçar. Se o meu sistema for uma rampa, né? Como que funciona, pessoal? A gente tem a rampa da entrada, tá? Ó. O meu sistema, ó, ele demora mais ou menos 2 tau para ficar uma distância tal da resposta da entrada, tá? E se mantém nela até o final, tá? E se o meu sistema for saída, ó, ele começa com um valor de 1 sobre tal e demora 4 tauns para zerar, tá? Mas não precisem se preocupar, tá, pessoal? O que a gente precisa se preocupar mesmo é com a resposta ao degrau que a gente vai mais vai utilizar de longe. Então, vamos lá, olha só. Então, o exercício 5, pessoal. O exercício 5, ó. Um sistema de primeira ordem estável sem zeros é caracterizado por uma constante de tempo 0,5, tá? Então, olha só. Constante de tempo é o tal, vale 0,5, né? E um ganho estático, ganho, pessoal, é o meu K, de 10, tá? Letra A, obtenha a função de transferência. Pessoal, quanto que vale o meu A? Ó, A é 1 sobre tal, né? Isso. Então, o meu A, ó, vai ser 2, né? 1 que divide meio dá 2. Então, a minha função de transferência, G de S, ela é K que multiplica A sobre S mais A. Quanto que dá K? 10 vezes 2, que divide S mais 2. Então, 10 vezes 2 dá 20 sobre S mais A. Então, ó, o primeiro passo para a gente obter a função de transferência, todo mundo entendeu como que eu fiz? Sim ou não? Sim. Agora, eu quero que, a partir dessa função de transferência aqui, tá? E com esses valores que a gente tem, eu quero que todo mundo esboce a resposta desse sistema a um degrau unitário. Então, eu quero o gráfico da saída. Enquanto vocês começam aí, pessoal, só vou pegar uma água, tá? Na volta mas eu já volto para tirar as dúvidas.
Voltei, pessoal. Ô, caramba, peraí. Pessoal, a hora que vocês acabarem, vocês me avisam pra eu poder corrigir, tá? É só traçar os 3 pontos, né, LP? Isso, E achar o K sobre A. isso.
Posso corrigir, sim ou não? Pode. Então vamos lá, ó. Então a gente tem que esboçar o gráfico aqui, né? Então vamos lá, vamos esboçar o gráfico aqui, ó. Ó, vocês fazem com régua aí, bonitinho, tá? Ó. Então a minha saída C de T, né? Ao longo do tempo. Primeira coisa que eu preciso saber, pessoal, é em qual valor que ele vai estabilizar. Ele estabiliza em K sobre A, né? Então 10 que divide 5 dá 10 que divide 2 dá 5, tá? Ó, então ele vai estabilizar aqui, ó, em 5, né? Ah, mas ele vai, a minha saída, assim como a minha entrada, a minha saída, ela vai estabilizar instantaneamente? Não, né? Então ela vai ter um tempo, né? E como que vai ser essa curva de resposta da minha saída, tá? Ó, ela vai demorar um tal, né? Quanto que vale tal? 0,5 segundos. Então ela vai demorar aqui, ó, meio segundo, né? Para atingir, vamos lá, ó. Quanto que é? 63% de 5. 3,15. Então ela vai demorar 0,5 segundos. Um pouquinho mais. 0,5 segundos para atingir 3,15. Olha, Então, mas 3, desculpa te interromper, 3,15 é quantos por cento de 5, você falou? 63%, ó. E sempre vai começar com 63. Essa é a regra. Sempre. É isso aqui, ó. Quer ver, ó? É, eu vi que você explicou lá atrás, mas sempre Peraí, vai ó. ser 63. Ó, deixa eu mostrar. Ó, peraí. Essa tabela aqui é melhor, ó. Um tal, 63%. 2 tal, a gente arredonda para 90, porque é só um esboço, tá? E 5 tal, 100. Tá, esses valores nunca vão mudar, então. Sempre Nunca vai vão ser mudar. 63, 90 e 100. Isso, sempre. Né? Valeu. Ó. Opa, está passando. Depois de 1 segundo, ele vai estar valendo 90%, né? Vamos ver quanto que é 90% de 5. 5 vezes 0,9 dá 4,5, tá? Então, ó, depois de 1 segundo, ele vai estar valendo 4,5. Então, aqui, ó. E depois, só depois, né, ó. Então, aqui, 1,5 segundo, 2 segundos, ó. Só depois de 2,5 segundos que ele vai atingir o meu valor de 5. Né? Então, vamos esboçar agora, ó, essa curva. Ó. Achei os 3 pontos, né? Eu consigo esboçar a curva. Ó. Então, ele vem assim, ó, faz assim, ó. Tá? Na verdade, tá errada a minha curva, porque, ó, ele só pode chegar no 5, ó, nesse ponto. Ele chegou antes, ó. Então, vem aqui, ó. Né, ó. E, ó, ele tem que ir vindo, chegando perto, chegando perto, chegando perto. Mas no 5 ele só atinge. E depois que ele atingir o 5, ele mantém. Tá? Mas é só um esboço, pessoal. Agora, fazer isso daqui na lousa digital é pra acabar de difícil. Na mesa digitalizadora, ó. Mas deu para entender o esboço, pessoal? Então agora vamos fazer o... Oi. A divisão do tempo ali também. Começou em 0,5, porque foi estabilização do K sobre A lá. Ó, Não, esse é o tempo, desculpa. o tempo. O tal é 0,5.
Ele Então, deu, conversões ele zero deu no vírgula enunciado, ele deu no enunciado, né? Ele certo. falou, então E é sempre tal, o máximo vai ser 5 tal ali também. isso, ó, é 1 tal 63, 2 Uhum. tal 90, 5 tal 100. Beleza. Tá? Por quê? Depois do 5 tal vai ficar estável, entendeu? Então não tem por que Aí é saber. uma reta só. É uma reta só. Então olha só, né? Então agora esse caso aqui, ó. Pessoal, então vamos lá, olha aqui, né? Ó, nesse caso aqui, ó, ele demorou 0,45 segundos, ó. Ele deu aqui o meu exercício, tá? Ó, esse sistema aqui, tá? Ó, é um sistema RC, é um filtro, tá? E ó, esse filtro, ele tá estabilizando em 1, tá? E ele demorou aqui, ó, 0,45 segundos, ou seja, 5 tal, para chegar em 1. Tá? Dado isso, eu quero que vocês encontrem para mim a função de transferência. Beleza? 5 minutinhos acho que dá. Podem fazer aí. Agora é ao contrário, né? Agora, ao contrário, eu dei a curva e quero a função de transferência. Ô, LP, Oi. você vai passar mais exercício hoje que mais alguma matéria? Vai ter, a hora que acabar esse exercício aqui, vai ter um exercício valendo nota. Para entregar hoje. Falar pro senhor que eu vou ter que sair agora, vou ter que ir em posse buscar meu irmão. Cara, pior que eu tenho que. É assim, eu tenho que fazer um exercício hoje, porque hoje tem um dia para lançar pelo menos 500 pontos de parcial. Mas faz o seguinte, eu vou lançar como se você não tivesse feito, depois você me entrega e eu ratifico, pode ser? Beleza. Depois o senhor já manda lá pra me terminar de assistir, fazer um favor? Tá, eu Lá no já site do subo. senhor mesmo. Acabando aqui, eu já subo. Beleza, obrigadão. Nada. O LP, no caso aí, o tal vale 0,45? 5 tal, né, ó? Por quê? Demorou 0,45 para atingir o valor, né? Então não é 1 tal, é 5 tal. Ah, um tal vale 0,1. Uhum. Não sei, você fez 0,45 dividido por 0, por 5? LP, esse circuito é só para confundir, não vai usar ele, é só o gráfico, né? O circuito, esse circuito aqui é para falar que esse gráfico representa esse sistema. Mas só isso.
Posso corrigir, pessoal? Posso sim ou não? Por mim, sim. Então vamos lá, ó, pessoal. Então o que que a gente aprende aqui, ó? A gente aprende duas coisas, ó. Que K sobre A vale 1, né? Então olha só, e a gente vê aqui, ó, que 5 tal vale 0,45, né? Então o meu tal, ele vale 0,45 dividido por 5, ó. 0,45 dividido por 5 dá 0,45 dividido por 5 dá 0,09. 0,09, né? Consequentemente, o meu A vai ser 1 que divide 0, caçamba, 0,9. Então, quando a gente faz aqui, ó, 1 que divide 0,09, a gente acha que o nosso A vale 11,1. Então, ó, K sobre 11,1 é igual a 1. Então, o meu K vale 11,1. A minha função de transferência G de S, pessoal, ela é K vezes A dividido por S mais A, né? Então, a minha G de S aqui, ela vai ser que divide S mais 11, aproximadamente. Pessoal, tranquilo? Sim ou não? Tranquilo como um grilo ou não? Esse foi, LP. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, antes de eu falar do exercício, vamos falar sobre a reposição da aula. Pessoal, amanhã é feriado, eu imagino que vocês não vão querer. Ou vão querer, ou vão preferir. Hein? Por mim fica a critério aí, eu vou estar por aqui mesmo. Eu vou trabalhar amanhã, mas se tiver gravada a aula, não faz mal, depois eu vejo. Não. Mas, pô, eu pensei que feriado, né? Feriado, às vezes o pessoal faz plano, sei lá, de ir pra churrasco, ir pra chácara, não sei o quê. Eu pensei em ir no sábado que vem. Sábado que vem, que horário que é bom pra vocês? LP, fala um horário aí, se alguém não puder. O problema é que sábado de manhã, LP, até umas 11 horas, tem a monitoria de TCC. Eu, particularmente, estou fazendo agora. Eu Vai ter pensei... que ser um pouquinho mais cedo, se puder, para mim, eu acho melhor. Eu pensei, pode ser, não tem problema nenhum. Pode ser mais cedo ou pode ser de tarde também. O que vocês acham? Sábado que vem, de 8 às 10? Por mim, o LP, ou depois do almoço, ou bem mais de manhã também. Porque, igual o Pablo falou, tem a monitoria, né? Às vezes alguém que precisa entrar. Mas de 8 às 10 é de boa pra vocês ou não? Ou prefere de tarde? É que de 8 às 10 tem a Tem a monitoria. monitoria? Então pode ser de 2 às 4? Pode. Vai ter aula? Pode. Então beleza, então. Combinado, então. Pessoal, olha aqui. O exercício que é para fazer agora e entregar hoje ainda, tá? Exercício 1. Considere o sistema descrito pela função GS é 10 sobre S mais 3, ao qual foi aplicado um degrau T ao qual foi aplicado um degrau unitário em T igual a 0. Letra A. Determine evolução temporal, tá, pessoal? É outro nome para constante de tempo, que é o tal. Determine
para você achar o tal, tá? E na letra B, represente graficamente a saída do sistema. Eu quero o gráfico do sistema. Na 2, eu dei esse sistema aqui, tá? Obtenha a partir da figura o ganho estático e a constante de tempo, o K e o tal, tá? E B, determine a função de transferência. Vou colocar o link lá no grupo, tá? E aí eu vou ficar aqui disponível para tirar dúvida, e quem for acabando entregando pode sair. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida? LP, você adiciona eu lá, que eu acho que eu não tô. Acabei de mandar mensagem pra você. Cara, eu te mando, eu vou te mandar o link aqui, mas eu te mando o convite para entrar lá também. Não, fechou.